voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. O Sebastião estava aqui concluindo, né, um pensamento falando para a gente sobre elementais artificiais. E eu fiquei com uma dúvida, Sebastião. Se elementais naturais são aqueles criados por Deus e os elementais artificiais são criados por nós, me explica um pouco melhor. Nós também não somos deuses, não somos co-criadores. Os que nós criamos, contrariando a lei divina, esses são artificiais, porque eles não têm vida perene. Os que nós criamos conforme as leis universais de harmonia, lei de amor, de evolução, eles vão eternizando na forma, até porque não existiríamos se assim não fosse. Porque os átomos físicos são aglomerados de forças elementais, vinda dos elementos naturais da natureza, criado por Deus no sentido global, e parte deles criados por nós, porque nós pensamos e interagimos com a matéria mental na criação. A essência expressada de nossa consciência interage com essas substâncias e construímos com elas esses universos atômicos. Esses átomos físicos vão transformar-se, após passar por todas as lições do universo biológico, em átomos psi. E são os átomos psi que já vão eternizando na forma, agora já não vão sofrendo mais a dissociação como os anteriores, mas vão eternizando na forma. É com eles que confeccionamos a individualidade, o espírito que não mais desintegra, não mais retrograda na forma. Do contrário, não existiríamos como individualidades. Por isso, a nossa criação, conforme as leis, ela vai se eternizando com a nossa evolução. Por isso que as células devem evoluir com as nossas almas, indo ou viajando do universo biológico para o universo perispiritual, deste para o universo mental, dali para a integração com a nossa consciência. Então, nesse caso de existência perene, eles têm ou não condições de evoluir, assim como os elementais naturais? É mesmo, porque eles são os mesmos. Porque, veja lá, eu começo a pensar agora, eu estou assimilando a matéria mental de fora, elementos naturais. Vamos supor que esses elementos da matéria mental sejam criados pela natureza. Ao interagir com o meu cenário, sou eu que vou gravar neles novos referenciais mediante a essência da minha consciência. Agora eles vão ser assimilados na minha obra, como Camille Flammarion coloca. Eles vão participar da minha obra. E conforme eles vão afinizando-se com o meu cenário, eles vão transformando-se em parte integrante da minha realidade física, depois perispiritual, depois mental, até chegar à integração com a minha consciência. É a semelhança de uma semente, que inicialmente ela vai trazer elementos da terra, da água, do ar e da luz, que são elementais, elementos que a natureza ofertou àquela semente. Mas sou eu o agricultor, sou eu o horticultor que estou gerenciando com os meus pensamentos, com as minhas emoções, palavras verbalizadas ou não, e com as minhas atitudes, o nascer, o viver, o florescer, o frutificar desses elementos. E ali vai ter muito de mim, na cenoura, na batatinha, na beterraba, no bife, seja lá no que for, viajando para outros cenários. Eu também estou criando elementos naturais quando respeito a natureza. Quando não há respeito, eu posso falar de artificiais porque eles não vão ter vida perene. Porque o que é criado negativamente ou pejorativamente falando, a própria lei de destruição encarrega de dissociá-los e reorganizá-los na forma harmônica determinada pela lei de amor. Então, em sentido profundo, só existem elementais naturais, é isso? Exatamente. Ah, interessante. Então, tira mesmo essa ideia de que do artificial e do natural. Então, se nós, que de alguma maneira estamos criando, então ele passa também a ser natural mediante o nosso contato. Nosso contato, obediência às leis e transformando este ser em parte integrante da nossa realidade. Ok, vou ler mais uma citação aqui, página 234, para você estar me acompanhando. São chegados os tempos de consolidarmos a certeza de que somos co-criadores e, portanto, faz-se necessário ampliar conhecimentos sobre a ação criadora desses seres na intimidade da mente humana. Sebastião, explique então para nós sobre essa ação criadora em nosso campo mental. Nós, de fato, no sentido profundo, damos a ordem, que é a nossa intenção de criar.
Agora, são eles mediante essa ordem que é semelhante a uma imagem. Para quem viu o filme do Batman, ou algum deles, aquele bate-sinal, né, que projeta ali a nossa imagem mental. Agora, em torno dessa imagem, que é um campo vibracional, que nesse estado mental é de fótons. Nós exteriorizamos parte da consciência em forma de fótons psi, e esse campo vibracional vai atrair os fótons mais densos da natureza, em forma de elementais, e vão transformar-se em elementos subatômicos. Todos os seres são feitos à base dessa luz cósmica. E esses elementos atômicos, que vão sendo criados no nosso laboratório mental, pela junção das forças elementais, vão ganhando vida e vão se perpetuando mediante os bons tratos, a proposta nobre que eu vou gravar neles a minha inteligência e os meus estados virtuosos de consciência também. Eu posso criar um elemento harmônico para nutrir o meu corpo, ou estar criando neste momento um hormônio para gerenciar o meu corpo. Então sou eu que vou convidar, mediante esse padrão, elementais primários para gerar a bioenergia, ou elementais mais experientes para gerar os hormônios para trabalhar como professores no meu universo biológico. Seres que já estiveram em outros corpos, humanos, agora estão sendo convidados para ser hormônios no meu, ou eu desprendendo dos meus universos perispirituais, desta ou de outras etapas, porque cada personalidade continua viva e atuante em mim, assim como cada estado psíquico e dinâmico, e cada um com seu universo perispiritual. Eu posso trazer do meu cenário os elementos psíquicos para a construção dos hormônios, ou convidá-los de fora, quando eu abraço você, quando eu abraço alguém, trazendo também para o meu cenário, para esse equilíbrio, para essa harmonia que pretendo. Explica um pouco melhor essa questão do quando eu abraço, quando sou abraçado. Exato, isso ocorre desde trocas físicas. Eu sou vegetariano, não consigo manter a harmonia do meu universo e por ignorância assim ajo. Quando eu abraço um carnívoro, ele me fornece a proteína animal que equilibra as minhas células porque ele ama a minha pessoa e quer ajudar-me. Então ele transfere os referenciais, ele metaboliza a proteína animal e transfere por um olhar, por um abraço, por um aperto de mão, por uma leitura que faz, por uma música que canta e por vários cenários. Isso são a parte física, mas ele pode transferir hormônios psíquicos, porque um abraço é um relacionamento sexual, não estamos falando de ato sexual, e nós transferimos hormônios psíquicos que são referenciais para o governo psicofísico do ser que está sendo abraçado. Mas isso acontece, eu tendo consciência ou não, de que, então, muitos de nós não sabemos que, então, nesse abraço eu posso, então, estar transferindo e recebendo. Então, isso acontece, essa interação acontece, eu tendo consciência disso ou não? Os seres de consciência desperta têm consciência desse poder, desse cabedal. Os que não têm, fazem isso espontaneamente. Os que estão nos conduzindo, os estados de consciências mais sublimes, mais lúcidos que estão nos conduzindo, mesmo a gente não sabendo, eles fazem acontecer aquilo que necessitamos. Quer seja para uma assimilação de conteúdos de outros universos, ou transferência do conteúdo do nosso universo para aliviar, para orientar aqueles que estão necessitando. Tá, então, nesse caso, podemos então estar interagindo no nosso meio dessa maneira, sem mesmo saber do que eu posso estar tanto transferindo quanto recebendo. Exatamente, por isso a necessidade de estarmos vigilantes com aquilo que pensamos, que sentimos nas nossas atitudes, para transferir num abraço coisas nobres. Porque quantas vezes pessoas já disseram a outras pessoas, depois daquele abraço, que eu já estava quase desencarnando, desistindo da vida, eu me revitalizei, eu mudei toda a minha vida. E a pessoa que abraçou nem sabia, que estava, nem desejava, nem sabia que a outra estava sofrendo, que estava angustiada, sofrida, etc. E do contrário, se eu acabo sendo abraçado por alguém ou acontecendo alguma situação, nesse caso, ou eu mesmo não estando bem, acabo nesse abraço transmitindo para o outro, como eu posso fazer para que eu fique isento, então, de receber isso, ou como eu posso administrar isso dentro do meu sistema? O nosso campo vibracional. Ninguém recebe o que não necessita. Agora, se eu estou num estado negativo, de crítica, de lamentação, eu estou todo aberto, como uma esponja. Aí pode ser o positivo, pode ser o negativo, alguém que estiver à minha volta, eu vou absorvendo tudo aquilo.
Agora, se eu estiver com a intenção, eu estou desequilibrado, mas a minha intenção é equilibrar-me, jamais eu vou assimilar conteúdos negativos do outro, mesmo estando negativo. Porque a intenção do meu universo, por reconhecer o meu escorregão, é equilibrar o meu universo. Então, baseado nesse padrão vibracional, eu vou atrair o contexto das pessoas que estão lidando comigo, os referenciais para a minha harmonização, mas não recebo mais a energia negativa para permanecer no mesmo estado ou para perturbar ainda mais. Mas para isso eu tenho que cada vez mais estar com esse intuito de estar acordando a minha consciência, né? Porque Pelo menos desejando. Tá. Porque enquanto eu me mantenho adormecido e alheio desse conhecimento, eu vou acabar recebendo e doando, né, de várias maneiras. Né? Por isso que a maioria vai conforme a vida vai levando, conforme a música que nós ouvimos. Né? Deixa a vida me levar. E eu não escolho viver a vida como ela precisa ser vivida. Então a vida tem padrões que nós precisamos cumprir, pelo menos no mínimo, mas nós podemos também acelerar o processo para que a vida seja mais saborosa, mais saudável, mais feliz. Se você quiser levar a sua vida de uma maneira mais consciente, então aqui a gente tem uma bela receita que pode nos auxiliar, né? Nosso livro aqui, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que já está na sua 4ª edição. Se você quiser adquiri-lo, você pode estar entrando pelo site odespertardaconsciência.com.br ou entrando em contato pelos telefones 11 2455 8138, falando com a Neuza Marques, ou 34 3671 2237, falando com a Jussara. E nesse caso você pode estar adquirindo não somente o livro, mas CDs, DVDs e vendo também a programação, a agenda do Sebastião, entrando em contato com elas também, até se você quiser o Sebastião na sua cidade para estar fazendo palestras. Estamos indo para o intervalo, voltamos já. Aguardo você.